Estamos de volta com o segundo bloco do programa Tribuna Livre, tratando aqui das redes sociais. Osmi Lima, como sempre, tem dados. Antenado, né? Antenado. Ele vai fazer pesquisa. Não, interessante isso aqui. E se a fonte de onde Osmi traz esses dados, ou a fonte falsa? Não são. Aliás, eu quero dizer que essa fonte realmente eu não conheço. Wikipédia. Mas eu acredito que, como é um assunto que não precise, não é como se de pesquisa eleitoral, então. Olha, a audiência por faixa etária, viu, Nelson? E aí? 7% vai do 18 a 24 anos. 7%. 14% de 55 a 64 anos. 21% de 45 a 54. E a maior, não é a maior, 25% é de 23 a 34. A maior, 29% de 35 a 49. Essa é a faixa que está o Osmi. A maior. Não, eu estou na que vai até 54. Ah, tá. Então é o seguinte, acima de 64, que é a faixa do Narciso, e o Narciso colabora muito com isso para ter um índice tão baixo, é apenas 4%. Exatamente. Então você vê que o grosso vai na faixa de 35 a 60 anos. Mas essa pesquisa diz respeito a blog. Audiência Em blog. Redes sociais é além do blog. Né? Claro. E hoje em dia, eu acho que o blog é uma coisa. A gente teve aqui blogueiros que ficaram super conhecidos no Acre. Hoje o blog do Rai é um dos blogs mais acessados e mais conhecidos. Ele tá dentro do jornal, ele está dentro do portal, que é o AC 24 Horas, e ele é replicado através do AC 24 Horas nas redes sociais, através do Facebook. Diferente de que se fosse um independente estivesse ali sem... Você fizer um blog independente e soltar no ar, não acontece nada. Você precisa de uma... Por exemplo, se eu faço um blog e o Narciso me dá espaço toda semana no Tribuna Livre para falar do meu blog, provavelmente eu vou ter um acesso muito grande. Mas qual é o tempo que se tem de usuários? Qual é o número de usuários? É ilimitado. É ilimitado, depende da publicidade. Mas hoje o blog, ele depende das redes sociais para ele ter alguma possibilidade de ter. Mas se um cara que tem nome, tipo Rai, ele não pode ter 1 milhão de usuários. O cara que tem nome, ele vai estar no grande Fernando portal. Rodrigues está na Folha. Vai estar no Globo, Tá na no Globo, Folha, tá na no Folha, UOL, Estadão, no Acervo. É um exemplo, os artigos do Narciso são uns artigos muito bem escritos, muito, com umas colocações boas. Se ele não tiver dentro do... Aí você lê? Lê. Que foi? Eu pensei que só ele. Poxa, tu? Poxa, tu que leu? Se ele não tiver dentro do portal do Rio Branco e fosse independente na internet, ele não teria tantas pessoas para ler como ele tem dentro do portal, né? Ô, Nelson, Leandro, eu li alguma coisa sobre a veiculação, a credibilidade, os acessos sobre... Acredita-se a morbidez humana que a imprensa do tipo esprema que sai sangue chama atenção? É evidente, isso sempre foi assim, né? Você lembra isso nos anos 70? O jornal O Dia, no Rio de Janeiro? O Dia, no Rio de Janeiro. Diário Popular em São Paulo. O Diário Popular. E surgiu uma nova geração, que foi o jornal agora nos anos 2000, em Belo Horizonte, tinha um jornalzinho, esses tabloidezinho pequenininho, que custa 50 centavos, acho que inclusive o nome de um deles é 50 centavos. Vendiam milhões de exemplares. Tem um em Belo Horizonte que vendia 2 milhões de exemplares por pareça, o Jornal O Dia chegava a vender 10 vezes mais do que o Jornal O Dia. Não, sim, eram 3 grandes jornais no Rio. Policiais, não? Assuntos policiais. Duas coisas. A manchete principal era policial. A segunda manchete, sabe o que era? Sexual. Não era sexo. Servidor público. Se vai ter aumento, se não vai ter aumento. É isso. Aqui já era foi uma época eu trabalhei no Dia, o seu Rui Santa Cruz, que foi o grande criador da parte editorial do Dia. Então a fórmula dele era essa. Primeiro assunto, polícia. Uma manchete trágica. Segundo assunto, servidor. Seja federal, seja municipal, seja estadual. Não, mas vamos pegar aqui em Rio, no Acre. Hoje, muito mais do que os jornais tradicionais, eu acho que o maior acesso que tem é o AC 24 horas.
Por quê? Porque ele se diferencia dos demais. Né? É o único que faz uma resistência ao governo. É mais de oposição. Mais de oposição e tal. E com isso desperta, todo mundo diz, não, o outro aqui a gente já sabe mais ou menos, os títulos são iguais. Quem mais lê o AC é o governo. Eu quero dar minha opinião sobre o AC. Eu acho que o AC, a questão não é questão de ser situação ou oposição. Eu acho que a questão do AC é a linguagem dele. Existe, né? A linguagem do AC é provocativa. O Roberto Vaz encontrou, e tem aqui, na minha opinião, o sucessor, o herdeiro editorial dele, que é o Rai. O que eu ensinei de bom pro Rai... Está servindo para ser Não, está sendo desperdiçado pelo Roberto Vaz. Está sendo o quê? Desperdiçado. Mas assim, eu acho que o sucesso do AC é por ser provocativo. É a maneira que ele dá a notícia. Sempre teve uma manchete. Chapéu. Essa manchete que foi dada sobre a prefeita de Brasileira, como é que era? Não, Como é que era? Ei, novinha. O nome? O que é isso? Como é que é isso, novinha? O que é isso, novinha? Mas ali era um negócio do TCE, quer dizer, um assunto Mas aquilo chato. ali não era pelo Mas fato eu achei dela... depreciativo. O que é isso, Aquilo ali é novinha? pelo fato dela ser uma prefeita Não, novinha, quer dizer que você estreante, não Novinha, é pela... bonita. Ela Só é que bonita, esse mas sentido você- tem não, outro entendeu? sentido, né? Isso quer dizer Não, que você depende, acha cara. que é só Não, por ser depende, provocativo, não não é por ter uma certa independência, não. Também, A né? independência leva ao provocativo. São as duas coisas juntas. É a junção dessas duas coisas. Se não fosse independente, não poderia ser provocativo. Se tivesse... Na verdade, independência o AC e 24 A horas... prova disso, voltando novamente ao jornal O Dia, quando ele chegou no auge, foi em 1963, aí ele entrou em dificuldade financeira, um bilionário comprou o Dia, parece, o nome dele é, não sei o que, Leves. Aí veio a Revolução 64. Fechou. Aí ele fechou. Aí ele não conseguiu mais sobreviver. E depois ele sobreviveu com o dinheiro do então governador, que foi o primeiro governador durante a ditadura eleito pela oposição, que foi o Chagas Freitas. O Chagas Freitas comprou o Dia. Eu, quando eu trabalhei no Dia, era das herdeiras do Chagas Freitas. Eram duas mulheres herdeiras do Chagas Mas, Freitas. Osmir, voltando ao assunto, eu acho que o AC 24 horas ele entrou no vácuo que o Jornal Rio Branco deixou. Sim. Claro. Foi. É por isso que eu não concordo muito com o Nelson. Hoje na rua, Só as porque é pessoas provocativo, ainda não. lembram do Narciso daquela época, né? É. Alguns admiram, outros ficam com raiva porque ele abandonou aquela linha. A Você trincheira. sabe disso, né? Não, eu não abandonei linha nenhuma. Eu deixei de ser político militante. Olha, eu antes era antipetista, porque eu era a favor de um partido. Eu não vou deixar sair da atividade política e continuar sendo anti aquilo, não. Você não é anti nada. Mas, Osmir, eu costumo dizer o seguinte... ó, Partidariamente, hoje eu tenho nojo de todos os partidos Mas políticos. Narciso, estão fundando agora um partido novo, que depois eu vou trazer para a gente se filiar. Novo, é o 48º. A respeito disso, eu achei fenomenal também essa ilusão que a imprensa... Porque essa imprensa sensacionalista, ela nem informa e nem forma. É o que o Papa disse, o Papa Francisco reclamou. Ela nem informa e nem forma. Não sei se você viu, Nelson, o Papa reclamou. Nós estamos aqui vivendo um dilema danado que o velho está morrendo e o novo não está nascendo sobre a política partidária. Aconteceu o mês passado a eleição no Amazonas. Foi. Tinha Amazonino mesmo. 10 candidatos, 2 velhos e 8 novos. Os 8 novos não foram nem pro segundo turno. Aí foi os 2 velhos pro segundo turno. O mais velho e o ganhou. mais velho ganhou. Então aonde é que está? Mas, Narciso, olha, você falou uma coisa perfeita. Muito o interessante. velho está morrendo e o novo não está nascendo. Não tá. Eu tive a oportunidade, em 2014, de entrevistar durante 1 hora o Amazonino Mendes, lá na TV Juruá, em Cruzeiro do Sul. Ele é fascinante, ele pode ter 78 anos. E é E eu não mesmo. quero nem analisar ele politicamente, se é de direita ou Não, de e é esquerda, fascinante, se tem mano. alguma... Porque eu não conheço a história da vida dele. Agora, é um homem absolutamente carismático. Como esse novo que você falou não nasceu, Narciso, então esse pessoal que tem esse carisma natural continua mandando O Calume viveu, nós vivemos isso no Acre aqui, não foi? É isso que você falou, é perfeito, O Narciso. Calume deu um... Isso é perfeito. Porque Era tem outro dado da também velha política, fundamental. entre aspas, né? Esse negócio que eu vejo as propagandas, toda eleição, agora estão falando que é novo. Que loucura é essa? Na política, como em qualquer atividade humana, a experiência é fundamental. Agora,
Se você acha que aquele mais velho não tem qualificação nenhuma, não, aí é diferente. Não se tornou contemporâneo Sim. dos Agora, tempos. Osmir, e a questão da rede Do seu social, tempo. no caso do mais velho, por exemplo, tomando exemplo do amazonino. Quer dizer, teve campanha de rede social? Teve, Facebook, tal. fortíssimo. Ele uniu a Fortíssimo. experiência, a idade. Ele contratou gente para fazer para ele, entendeu? E aí, era só. Ele é o famoso que os marqueteiros chamam de bom produto. O amazonino, eu fui testemunha. Que eu entrevistei ele, ainda estava sentido, que ele foi muito amigo pessoal do Orley Cameleiro, eles eram muito amigos. E ele então, ele ainda criou o estava Eduardo Braga, né? sentido. Tal. Ele criou o Eduardo Ele é a Braga. cria E ele dele, não Eduardo era Braga. candidato naquela Zé época. Melo, todos Ele fez o Zé Melo, todos eles. Toda a política da Amazônia vem dele. E ele aí pega, ganha de todos os novos, o Narciso deu um dado interessante, 8 candidatos novos e os 2 mais velhos que foram para o segundo turno. E ele deu uma pisa no cara que está no mandato de senador. Né, que é o Eduardo Braga. E ele, com 78 anos, ganhou. 78 anos. E você sabe, E Eduardo, ganhou com 60%, 40%. e o mais importante, você sabe qual era o jargão? Sabe qual era o jargão da campanha dele, que eu acompanhei essas eleições lá no Amazonas? Era renovação. Renovação. O mais importante, eu estou falando, eu acompanhei a campanha, porque como eu tenho muitos amigos nas redes sociais Sim, em mas Cruzeiro do Sul, por que você e riu? ali é próximo do Amazonas, Entendi. né? Não, Vai. porque, não. Renovação. Por que riram? Porque você falou renovação. Não, 78 anos E e é- ele que veio com a proposta de sujeito- renovação. Por exemplo, você, com tua idade, tu não pode ser um cara que se renova no E tempo. é. Pode, claro, é evidente. Eu acho que é isso Ah, é, mesmo. o Osmir com 40. Eu acho que ele... Não, né? 58. 58, né? Mas, por exemplo, aqui no Acre, o que a gente vê muito nas redes sociais, principalmente no Facebook, eu vi um debate também na Globo News de que está havendo uma fuga de muitas pessoas do Facebook. Estão saindo porque o nível de debate vai num patamar Da lama. na lama. Vai na lama. É um debate Astério, militante também, desculpa. Ah, e aqui no Acre a gente vê esse debate chucro, intolerante aos Não, mas não é só no Acre, não. Aí eu vou fazer a defesa. Porque como eu ando muito, tenho amigos Sim, nas que redes bom. sociais de vários lugares, não só do Brasil, como de fora. É geral, É não. geral. E vou lhe dizer outra coisa sobre um pensamento que me veio, Narciso, ainda em cima dessa questão do novo que não nasceu e o Quero ouvir o velho Rai que sobre está isso aí. também. E Aí essa tá falando eleição, pouco. você lembrou bem, essa eleição do Amazonas é uma referência É uma importante referência para 2018. Eu vou lhe dizer aqui, Astério, se nós não, em 2018, se o Brasil não conseguir eleger um presidente da República com mais de 60% dos votos, que seja no segundo turno, mas mais de 60%, nós vamos continuar vivendo esse país rachado. Numa guerra. Numa guerra. E essa guerra se reflete nas redes sociais. Quando Mas, a Dilma não, ganhou sim. do Aécio, Sim. não acabou a eleição. Não. A eleição, aliás, não acabou acabou. até hoje Não a acabou eleição. ainda, não. Mas, A Nelson, 2014 não acabou até permita, hoje. você está querendo ir Queria ouvir o Nelson. impossível aí. Vamos ouvir em seguida você. Não, mas é. Não, mas presta Esse atenção. nível, Raid. Com a Não, eu creio- descrença, permita-me, com a descrença que tem a classe política brasileira hoje, pegue o resultado das eleições do Amazonas que você acabou de falar. O senhor Amazonino Mendes foi eleito com 34% dos votos no segundo turno. É porque 40% não compareceu às urnas. Não, Exatamente. não. Então, O Eduardo Braga teve menos votos como segundo colocado Do que nulos e brancos. Então, o segundo. O Amazonino ganhou dos nulos e brancos, mas o segundo colocado não foi Eduardo Braga, foram os nulos e brancos. Pois é. Deixa eu ouvir o Rai reflete aqui uma antes de descrença. chamar o intervalo, Rai. Não, eu creio que tua opinião sobre a questão esse desse debate baixo nas redes sociais, ele também tem um incentivo das pessoas que estão acima nas cabeças. Tem os líderes que inflamam o militante a ir lá e cutucar as pessoas. É tipo assim, se for um comentário, vai ter aquela pessoa... Para provocar, para... Tem pessoas pagas hoje na internet só para isso. Aqui no Acre tem. Pessoas que, por exemplo, tu vai colocar a tua opinião lá, Astério, e aí já tem uma pessoa que te liga para fulano. triturar. Vai lá e Tritura. Mas, tritura. Rai, você não tem o instrumento de bloqueio? Bloqueia o cara. Tem, né? Mas Bloqueio não antes deixa do mais bloqueio opinar na tua já coisa. é feito o estrago, né? A pessoa já atinge a honra da outra facilmente. Não, aí vai para a justiça. É. Aí vai para a justiça. Aí a justiça está com 1 milhão de processos. Não, mas pendurados dá no trabalho prédio. pro cara, no mínimo. Deixa eu chamar vai o ter que intervalo. constituir advogado, etc. Vou chamar o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho e eu acho que também cabe aqui um pouquinho da política local,
2018 nós já entramos nela. Vamos continuar. Voltamos já.